Olá, sejam bem-vindos ao canal Compartilhando a Palavra de Deus. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aqui mais uma mensagem da Bíblia. Mas antes eu quero já te convidar a se inscrever aqui no canal. Ative o sininho, é muito importante, porque toda vez que você faz isso, você vai ser notificado toda vez que for postado um vídeo novo. Te convido, deixe seu like aqui no vídeo. Isso é muito importante, porque o YouTube ele vai recomendar esse vídeo para que outras pessoas assistam desse mesmo vídeo também. Comente e também compartilhe com alguém, não fique apenas com você. Compartilhe com um familiar seu, com um amigo, com alguém que você conhece. E nós estaremos lendo aqui hoje o Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que vai falar sobre a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Nós estaremos lendo aqui a partir do versículo 1, que vai dizer assim: mas antes, se você tem uma Bíblia próxima de você, que você possa estar pegando ela e estar acompanhando juntamente comigo aqui. Se você também não tiver, você pode estar acompanhando aqui no vídeo ou também na descrição do vídeo, que vai dizer assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a uma alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E os versículos que nós acabamos de ler aqui vai falar sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E a gente observa aqui nos 3 primeiros versículos que Jesus ele estava ensinando a multidão. E observamos logo no início do versículo 1, que vai dizer assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, nós podemos ver aqui que as pessoas elas tinham o desejo de ouvir da palavra de Deus. E a gente vê o quanto é importante, o quanto é necessário, o quanto é essencial a gente ouvir, a gente aprender mais da palavra de Deus. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, Jesus ele fez grandes maravilhas. Ele curou enfermos, ele fez milagres, ele libertou pessoas, mas Jesus também ele dedicou parte do seu ministério ao ensino. E aprender da palavra de Deus é algo precioso, é algo valioso, é um privilégio que Deus ele dá para o ser humano. E a Bíblia ela vai dizer que a palavra de Deus
é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nela não ficamos confundidos, nela não ficamos enganados. Então, a gente, ao continuar lendo os versículos, nós observamos aqui no capítulo 4, no versículo 4, que Jesus ele vai dizer para Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E lá no versículo 5, Simão vai dizer para Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E aqueles homens ali, eles já haviam passado a noite pescando, só que eles não conseguiram pegar nenhum peixe. E eles eram pescadores, era a profissão deles. E provavelmente ali eles usaram todos os recursos, todos os meios para tentar pegar os peixes ali, mas não conseguiram. E a noite era o melhor horário para eles poderem pescar. Mas o interessante, lá no final do versículo 5, Simão vai dizer para Jesus: mas por que mandas lançarei a rede? E a gente vê o segredo da vitória, a obediência. Por mais que ele tivesse trabalhado a noite toda e não tivesse resultado, ele decidiu ouvir a voz de Cristo. Ele reconheceu que trabalhou a noite toda, mas não pegou nada. Mas por causa da palavra de Jesus, ele decidiu fazer novamente. E eu quero dizer para você que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, que basta uma palavra de Jesus para mudar todo o curso da nossa vida. Por mais que a situação pareça impossível, por mais que as portas estejam fechadas, basta uma palavra de Jesus para o milagre acontecer. E Jesus, ele vai fazer além do impossível, porque a gente já começa a observar no versículo 6 e no 7, no 6 vai dizer que eles colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E no versículo 7 vai dizer que os barcos quase iam a pique. E se eles tivessem conseguido pescar os peixes na noite anterior, não seria da mesma forma que eles conseguiram pegar os peixes depois da palavra ordenada por Jesus. Então Jesus ele faz além do possível. Jesus ele supera as expectativas humanas. Jesus ele nos surpreende. E a gente vê que aqueles homens ficaram surpresos, a ponto de Simão, no versículo 8, prostrar-se aos pés de Jesus e dizer para Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. No versículo 9 vai dizer: pois o espanto se apoderara dele, no caso de Simão, e também de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E no versículo 10 vai dizer também de Tiago e João. Então, a gente vê que Jesus ele fez algo grandioso. Jesus fez ali algo extraordinário, algo sobrenatural, algo que aos olhos humanos não dá para acontecer, algo que aos olhos humanos é impossível. Então Jesus, ele tem o controle de tudo. Jesus, ele tem um domínio sobre tudo. Jesus, ele pode fazer tudo acontecer, independente da circunstância, independente da situação. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus faz como ele quer. E é interessante que Jesus ele nos orienta a fazer o certo.
Só que para o milagre acontecer, é preciso a gente também obedecer a palavra de Jesus. Simão, ele vai dizer para Jesus: por que mandas lançarei a rede? E ele vai ver o milagre acontecer. Se ele não tivesse obedecido à palavra de Deus, ele não veria o milagre acontecer. Então a gente vê que aí está o segredo da vitória. Porque enquanto a gente não faz o que Jesus ordena, a gente não vê um milagre acontecer. Mas a partir do momento em que a gente decide ouvir a voz de Cristo, a gente vê o milagre acontecer. A gente vê a provisão chegar. A gente vê a cura acontecer. Jesus também vai dizer lá no versículo 10, lá no final, assim: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E Jesus, ele falou isso a Simão, mas essa palavra não era apenas para Simão, mas também para aqueles que estavam ali com ele, para os discípulos. E nós vemos que Jesus, ele deixou essa ordem. Quando Jesus está falando ali para ele que eles seriam pescador de homens, eles seriam ali responsáveis para proclamar o evangelho às nações, a todas as pessoas. E Jesus também vai dizer lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as pessoas têm o direito de aprender da palavra de Deus. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então, aprender da palavra de Deus, ouvir da palavra de Deus, é algo essencial, é algo muito importante para a vida do ser humano. Observamos ali no versículo 4 que Jesus ele vai dizer para Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. E é interessante aqui que ali o barco estava em um lugar raso. Jesus chama para ir para o mar alto, para um lugar profundo. E não podemos viver um evangelho raso. Precisamos a cada dia mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na presença de Deus, saber que Jesus, ele tem o melhor para as nossas vidas. É interessante que lá no livro do profeta Ezequiel vai falar sobre ali sobre as águas, que não podemos ficar apenas ali com as águas nos tornozelos, mas o Senhor nos convida a mergulhar, a chegarmos no nível onde nós vamos estar dependentes de Deus. E quando a gente está totalmente dependente de Deus, a gente vê que grandes coisas o Senhor ele faz acontecer. E que você venha ficar com essa palavra e venha saber que Jesus, ele tem o melhor para a sua vida. Jesus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Jesus, ele nos convida a mergulhar cada dia mais e mais no conhecimento da sua palavra, para alcançar as almas que precisam ouvir da palavra de Deus. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo, mas antes da gente estar terminando aqui, já quero te convidar a se inscrever se você ainda não fez a sua inscrição. Se já é inscrito, mas ainda não ativou o sininho, vá lá rapidinho, ativa o sininho, é muito importante. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com alguém. Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo vídeo.